Agora, vou falar com a Alice. A gente já tomou nossa água, né, Alice? Sim, com certeza. Eu acho que é uma das primeiras coisas que você conversa e compartilha com seus pacientes como é que tá a hidratação? Com certeza, tem que beber bastante água. Nós vivemos numa região que é muito quente, mesmo agora, no período que a gente considera um período mais frio por causa das chuvas, certo? Mas mesmo assim é quente. Nossa terra é quente em qualquer época do ano. Então é muito importante essa hidratação. Ó, tá vendo aí, gente? Não é porque tá chovendo que você vai deixar de tomar sua aguinha, né? A hidratação nos períodos mais frios é um cuidado indispensável para manter a saúde e o bem-estar. Apesar de a sede ser menos evidente no inverno, né, nesse período chuvoso, o corpo continua demandando os líquidos para realizar suas funções vitais. E claro que a gente precisa se hidratar da forma normal, porque o corpo não para, né? Isso, Alice? Isso mesmo. Então, a água ela é fundamental para as reações do nosso organismo. Então, para o organismo funcionar, nós temos que ter uma hidratação adequada. Além disso, para retirar todas as nossas toxinas, o que está nos fazendo mal, a água é fundamental. Lembrar que nós temos os órgãos, os rins, que eles funcionam bastante nessa parte de retirar esses tóxicos, retirar esse excesso. Então a água ela auxilia nesse funcionamento dos rins. Os rins eles conseguem concentrar a urina, nessa concentração da urina, onde a gente tem essa troca de eletrólitos quando necessário. Então toda essa parte de filtração acontece nesses órgãos que são os rins. Então, a água é fundamental. E a hidratação nesse período mais frio, a gente tem que ficar mais atento, porque o nosso corpo ele vai pedir menos. Vai pedir menos, né? A gente sente menos sede, né? Isso? Acaba sentindo menos sede por causa do período um pouco mais frio. É até curioso a gente falar período frio aqui na nossa terra, né? Porque o nosso período frio é 24, 25, não é tão frio, né? Exatamente. Então, mas mesmo assim, já que para quem está acostumado nos quase 40, na hora que chega perto dos 20, aí sente muito frio e bebe menos água. Então a gente tem que ficar atento para a cor da urina, certo? Pronto, uma boa. Já tinha pergunta de telespectador aqui realmente relacionado a isso. Se a cor da urina é relacionada à quantidade de água que a gente bebe. Exatamente. Então a gente não pode deixar aquela urina ficar amarelada. Ela tem que ficar mais transparente, mais clara. Então aquela urina, quando a gente vai ao banheiro e ela está bem forte, bem escura, aí a gente já sabe, está bebendo pouca água. Na verdade, já passou do momento de corrigir isso. Aqui dali já é algo depois. Então, se a pessoa vai ao banheiro e percebe que a urina ela não está transparente, não está clarinha... Já é um alerta, ou já vai logo beber água. Sai do banheiro e já vai logo para a cozinha tomar seu copo de água. Aí é uma pergunta também que não pode faltar. Já bebe 1 litro de água todo ou vai bebendo aos poucos para poder o corpo ir repondo e o que está faltando? Pode beber aos poucos, não tem problema nenhum. Nosso corpo ele é bastante sensível com relação a isso. Então ele vai orientar na hora de parar, mas a pessoa tem que sempre ir bebendo água. A gente não pode evitar ficar com aquele período de sede. Se a pessoa já está com sede, também está passando do momento. Então a gente tem que procurar ter essa hidratação antes. Se a pessoa já está com sede, é um alerta. É alguém falando, agora precisa urgentemente de água. A gente precisa disso. E nesse controle da água tem todo esse sistema endócrino, certo? Essa parte hormonal, tem hormônio que é liberado exatamente para controlar isso. Hormônio produzido lá no nosso hipotálamo. Então ele é liberado exatamente para isso, nosso hipófise hipotálamo, para poder controlar essa parte de água, que é chamado hormônio antidiurético. Então é o hormônio que controla isso. Quando a gente tem uma disfunção desse hormônio, acontece da pessoa urinar bastante e ficar desidratada. Então, vai lá, voltando aí de novo, vamos lá. Se tem uma disfunção... O hormônio é o hormônio antidiurético. Então, se tem uma disfunção, a pessoa acaba eliminando água demais e precisa, então, beber mais água. Ou seja, olha o alerta. Se a gente estiver urinando também mais do que 3, 4 litros por dia, já acender esse alerta. Pode ser alteração desse hormônio, pode ser um diabetes também. Olha então aí. Tá tudo associado, essa quantidade de urina a mais e também quantidade de água. Água que você... Às vezes que a pessoa está ingerindo, exatamente. O nosso organismo ele vai avisando isso. Então a gente tem que ficar atento com essa relação da água com o nosso organismo. Fundamental para a nossa sobrevivência, fundamental para o nosso metabolismo. Então, o nosso organismo ele não consegue ficar muito tempo sem água, muitos dias. A gente consegue ficar dias sem comer. Mas sem água? Sem água a gente não consegue. Então, a água é fundamental. Nossa parte hormonal, ela controla
muito bem isso. Então, a gente, no dia a dia, a gente O que tem que beber água. acontece quando a gente fica muito tempo sem beber água? O que pode acontecer, Wallace? Uma desidratação, ela pode afetar dentro da parte do sistema cardiovascular, da parte dessa circulação, e pode afetar o sistema nervoso central. Então, a pessoa começa a ficar confusa, a pessoa pode ir a coma por causa disso. Nossa. E tudo isso por causa da falta de água. A água é fundamental, beba água. A água é fundamental. E para a gente que mora numa região que é quente, uma dica, Stefânia, que eu dou muito aos pacientes, coloca uma garrafa com o seu nome. Aquela garrafa é a sua. É a sua garrafa, sua Parceira, parceira. para a pessoa saber exatamente o tanto de água que está tomando. Mas tem aquela garrafinha de 500 ml, pode ser uma garrafinha menor ou maior, mas a pessoa ter aquele nome na garrafa, porque ela vai, no final do dia, ela vai ter uma noção da gestão de água dela. Tem pessoas que precisam de mais e tem pessoas que precisam de menos. Como que a gente pode mensurar? Tipo, eu preciso tanto, o Wallace precisa de tanto. Tem pessoas que fazem uma atividade física maior, vai precisar de mais. Tem um gasto Tem um calórico gasto maior, calórico maior, né? precisa de mais. Então é por isso que é importante a gente ter essa noção de que a gente precisa ingerir bastante água. Então, um jeito simples é essa parte da urina. Outro jeito para a gente controlar, a garrafinha. Olha então, aí. tudo isso para a gente ficar atento. Um outro detalhe importantíssimo, Stefânia, o idoso, ele controla menos. Ó. Porque o idoso, ele sente menos essa variação. O nosso sistema hormonal, ele funciona mais na pessoa mais nova. Na pessoa acima de 60 anos, ela vai sentir menos sede. Não quer dizer que ela precise de tanto menos água que o mais novo. Por que tem essa diferença, Wallace? É a regulação da nossa parte hormonal. Então, acaba que faz parte do envelhecimento normal e natural. Aham. Mas a gente tem que combater isso. Como é que a gente combate isso? Observando a parte da urina. Então, o idoso, ele precisa beber água mesmo sem estar com sede. Todo mundo é bom ingerir água durante o dia todo, mas o idoso merece uma atenção a mais. A mais. A mais. E a gente tem pergunta aqui de telespectador, ela está perguntando. A diferença de sentir sede e a sensação de sentir sede. Não sei, eu acho que é quando a boca fica seca, eu acho que ela quis explicar Às vezes é isso. aquela situação, né, que quando a pessoa tem realmente muita sede, até os lábios, eles ficam rachados. Rachados. Né? A gente pode observar que a saliva fica grossa. Verdade. Então, é um sinal de que está precisando. De hidratação. Hidratação. A pele fica mais seca. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento, né? O nosso corpo, ele dá sinais. Quando o corpo já está dando sinais, é porque a gente já passou do momento de beber água. Então, tem que ficar correndo atrás disso, ingerindo bastante água, certo? Ó, a gente foi às ruas para saber como anda a sua hidratação. E olha que saiu cada coisa. Vamos ver? Solta aí. A hidratação é frequentemente associada aos meses quentes. Quando o calor é intenso, aumenta também a sede e o corpo transpira mais. No entanto, a ingestão adequada de líquidos durante os períodos mais frios é igualmente essencial para manter o bom funcionamento do organismo. Apesar da sensação de sede ser menos intensa, o corpo continua perdendo líquidos de forma significativa, especialmente através da respiração e da urina. Fomos às ruas para saber se as pessoas estão se preocupando com a hidratação, mesmo no período chuvoso. Mesmo nesses períodos mais frios, né? A gente está num período chuvoso. O senhor lembra de se hidratar, de tomar aquela água, anda sempre com a garrafinha ou não? Ah, bebo muita água. Logo eu só ando de bike. Tem água aí agora, nesse momento? Ah, tá aqui. A gente pode ver onde você... Olha aí a água, muito bem. E tá sempre assim geladinha? Só geladinha. Não, Não bebe água? muito difícil. Mas por que esquece a garrafinha? Esquece a garrafa e só bebe mais quando está no almoço. Aí não lembra, aí não esquece não, entendeu? Mas fora isso, dificilmente lembrar, é verdade. O senhor lembra de tomar água ou não? Esquece. Ah, eu bebo muito mesmo. Agora mesmo eu bebi 2 copos d'água lá onde eu estava coisando minha carteira. O senhor lembra sempre de andar com a garrafinha ou não? Não, eu compro aqui nas bancas. Tá entendendo? Então é importante beber água. É importante. E mesmo nesse período mais frio do ano, a senhora lembra de tomar água, de se hidratar ou não? Com certeza, porque nosso corpo ele é composto por bastante água, 80%, né? Então a gente precisa se hidratar independente do período. Como é que tá a venda de água nesse período do ano? Nesse período frio, a venda cai bastante. Agora no BR Obró, o negócio é diferente. A gente vende bastante água.
Mas de acordo com especialistas, incorporar práticas simples como beber água regularmente e incluir alimentos hidratantes na dieta ajuda a prevenir problemas relacionados à desidratação e promove uma melhor qualidade de vida, mesmo em dias mais frios. Portanto, é importante manter a garrafinha de água sempre abastecida. Tá vendo aí, gente? Adorei o nosso Fala Povo. Obrigada, Hídria. Obrigada aí pela reportagem. Mas como a gente viu, e a gente estava comentando aqui com o Wallace, ela passa o dia todo trabalhando, só deixa para beber naqueles momentos específicos, que é o café, o almoço e o jantar. Isso. Erradíssimo, Wallace. Isso é um costume que a gente observa que acaba sendo comum pela correria do dia a dia. Então, pela correria do dia a dia, a pessoa acaba deixando de lado esse autocuidado. Então, ela acaba deixando para esses momentos, acaba perdendo esse tempo adequado de hidratação e acaba vendo os problemas, né? Então a gente tem que beber água para ajudar em todo esse nosso metabolismo, esse sistema. E um ponto interessante, Stefania, é que a água, quando o líquido mais gelado, a gente já começa a beber e aí já tem aquela sensação de que já acabou a sede. Você já teve aquela sensação de quando está com muita sede, num período muito quente, aquela água geladinha é melhor do que a água a temperatura normal? E eu já ia te perguntar se isso fazia alguma diferença. Tem relação, faz diferença, por quê? Além disso que eu comentei com relação à parte hormonal, a gente tem os termorreceptores, ou seja, são receptores associados a esse sistema de sede, que com a temperatura mais baixa, aí acaba essa sede. Por isso que sempre é mais gostoso, é mais prazeroso, quando a gente está com muita sede, aquela água geladinha. É como uma pessoa assim, coloca um gelo, bota uma água geladinha. Eu só gosto de geladinha. Todo mundo, normal. O detalhe é que a gente tem que beber mesmo. Então aquela coisa assim, bebeu, parou, não bebe mais. Pode beber mais, beba mais que ajuda sempre a hidratação. Olha só, tem mais pergunta de telespectador. Ela está dizendo, bom dia, doutor Stefania. O diabético precisa beber mais água? Meu esposo tem a pele seca entre os dedos, é normal? É a Raimundinha. Um beijo, Raimundinha. Obrigado pela pergunta também. Pois é, pergunta muito importante, muito interessante, porque quem tem diabetes, se não tiver controlado, principalmente, acaba urinando bastante, porque o rim, como é o órgão que tem essa filtração, acaba liberando mais glicose, mais açúcar na urina. E quando o açúcar vai junto com a água. A água. Sai mais água, então a pessoa tem que ingerir mais água. Se ela está ingerindo pouca água, aí vem essa pele seca também. A pele seca pode ser por causa também do diabetes afetando lá no nervo também. Então tem que beber bastante água. Água não tem problema. Ficar atento também nas alimentações. Quando tem uma alimentação que tem mais sal, aí a pessoa acaba bebendo mais. Mais água. Mais água. Ele pede mais água para poder eliminar o excesso de sal. É aquele ponto onde a pressão pode ficar mais elevada. Por isso que todo mundo comenta, a alimentação tem que ser com pouco sal, não pode exagerar o sal, porque a gente acaba tendo esse desequilíbrio também. A nossa chefe do dia estava perguntando aqui. Ela disse, Stefania, estava tão atenta que quase passei do ponto aqui. O que você perguntou para ele? Perguntei o que significa dar 3 cruz no xixi. Pronto. Porque ele está falando dessa questão de tomar água. É um exame específico, Wallace? É o exame comum, é aquele exame mais simples de urina. Então, quando a pessoa vai fazer, existem vários tipos de exame de urina, esse é o mais simples, que é a urina, que a gente chama urina rotina, sumário de urina, EAS, são esses mesmos nomes que significam a mesma coisa. É aquele exame bem mais simples. Naquele exame bem simples, alguns parâmetros a gente coloca em cruzes, certo? Tipo assim, 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, 4 cruzes, para dizer a intensidade. Quanto maior a quantidade, mais grave? Maior a intensidade do parâmetro que a gente está avaliando. Por exemplo, a gente vai avaliar a glicose. Se está presente ou se não está presente. Aí, às vezes, tem lá na glicose 4 cruzes. Então, está eliminando muito açúcar pela urina. E aí vem o risco, esse daí deve ser diabetes. Proteína, se vai eliminando muita proteína na urina, vem as cruzes também. Aí é quando a gente faz um exame específico para saber o que está provocando aquilo. Então, no exame de urina, naquele mais simples, que é o que todo mundo faz, a gente já consegue ter vários parâmetros de que algo está errado com o organismo. Então, deu alguma cruz, deu uma coisa que não era para dar, já conversar, conversar com o seu médico para ver o que é que pode estar sendo alterado. Beijo pro meu querido Padre Adão que está acompanhando a gente, acompanha todos os dias. Ele está perguntando, água com limão, ele tem o hábito de beber todos os dias. É mito ou verdade? Tem efeito contrário? Ou, no caso, só água pura mesmo é recomendado? O mais indicado é aquela água mesmo, água natural. Se a pessoa gosta da água com limão, não tem problema nenhum. Água com limão, água
saborizada. Aham, eu certo? gosto de água saborizada. Isso, é um hábito comum, então não tem problema nenhum, tá certo? Não tem problema nenhum. Mas assim, para a população geral, é importante a gente deixar a mensagem de que é importante se hidratar. Beba água, que é o mais importante. Jesus está perguntando a diferença da água com gás. Até a gente está aqui com a minha água mineral Ouro da Mina, que já a gente vai falar do pH. Aqui água com gás e água mineral sem gás, né? Ah, é. Vou perguntar também da água de coco. Também, exatamente. Três diferentes, três tipos aqui. Pois é, começando da água de coco. A água de coco, ela já vem do coco, ela já vem com vários sais minerais. Vem com toda essa parte nutricional também que vem um pouco nela. Então, é uma água que ela tem essas outras características. Então, tem algo a mais. A água normal, natural, com ou sem gás, isso acaba... Tem pessoa que gosta mais dessa água com gás. Às vezes, para os gases, a pessoa está sentindo um pouco de gás, ajuda a eliminar. Eu sempre compartilho aqui, doutor, até lhe interrompendo, que toda noite eu estou tomando uma garrafinha de água mineral Ouro da Mina com gás. E estou me sentindo muito bem. Isso. Porque parece que me alivia isso. Me alivia muito. Tem pessoas que precisam, ajuda bastante, então tem essa sensação melhor. É aquele mesmo detalhe da água com limão. Se a pessoa está se sentindo bem, vendo que tá bom, então não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tá certo? E a gente passar sempre a mensagem, tem que beber água, o importante é se hidratar. Importante é se hidratar. Quero que a gente fale do pH. Esse pH 8,34. Qual a diferença do pH 8,34 para o pH normal da água? Pronto, então o pH, quanto maior o pH, a gente tem uma água mais alcalinizada, quanto menor o pH, uma água mais acidificada. Para o estômago, isso pode afetar um pouco, certo? Então, algo muito ácido pode prejudicar o estômago. Algo um pouco mais alcalino, para aquela pessoa que tem um problema de gastrite, pode ser útil, certo? Então, o pH ele vai influenciar muito mais nisso, tá certo? Principalmente nessa parte do estômago. Não tem muita certificação com relação à parte de metabolismo ósseo, que às vezes pode estar associado, mas não tem nada muito científico comprovando isso. Então, é importante a gente observar os parâmetros do pH, porque a água mineral tem a parte indicada. Lá, quando a pessoa analisa, aí tem dizendo pH, tem os sais, para ver direitinho os parâmetros, porque tem dizendo tanto que é normal ou não. Então, a água com pH muito baixo é ácido. É ácido. E a água, pH 8,34, é uma água que traz benefícios ao nosso organismo. Esse pH de 8,34 já é o mais indicado, tá certo? Ah, entendi. Entendeu? É uma quantidade que é indicada para o nosso... É melhor do que um pH muito ácido que pode fazer mal. Muito ácido. Olha só, gente, tá vendo? A gente está sendo assistido lá no interior de Campinas, do Piauí. Um beijo para você, Marisete, que está aí acompanhando. Ela disse que adora assistir o nosso programa todos os dias. Eu fico muito feliz, Marisete, tá bom? Ela quer saber se tem hora certa para beber água ou não. Tem sim, todo momento. Todo momento, tá vendo, Marisete? Aí a orientação com relação a isso que ela perguntou, uma orientação importante, tem aquelas pessoas que às vezes acordam muito à noite para urinar. Então, nesses casos, às vezes uma pessoa que tem diabetes, às vezes o idoso, às vezes aquela senhora que já teve muitos filhos, a bexiga é um pouco mais baixa, aí acaba se incomodando um pouco mais. Nesses casos, a orientação, tenta beber água um pouco mais cedo. Tenta beber água mais à tarde, por exemplo. Para não ir muito à noite ao banheiro. Para não ir muito à noite ao banheiro, não ficar tão incomodada à noite. Às vezes, nas mulheres, talvez, não sei se é o caso dela, a bexiga, quando fica muito cheia, às vezes ela tem aquela sensação de bola lá na região pélvica. Então, acaba incomodando por causa daquela sensação. E como a pessoa fica muito tempo durante a madrugada sem beber água, vai acumulando. Então, às vezes, ela pode se sentir com aquele mal-estar. Então, nesses casos, orientação durante o dia, durante o momento que está mais acordada, beber mais água. À noite, deixa um pouquinho menos de água, vai mais lá de manhã e mais de tarde. Gente, vocês estão me emocionando aqui, olha só. Lá do interior de Sigefredo Pacheco, a nossa querida Valdélia. Valdélia, um beijo, Valdélia. Eu vou aí te visitar. Tu mora longe, mas eu vou te visitar. Acho que vale a pena uma galinha, tá? Mas ela tá perguntando, doutor, é certo acordar durante a noite para beber água? É a Valdélia, do interior de Sigefredo Pacheco. Pronto, então daí já pode ser um sinal de que algo não está tão bem. Por quê? Se a pessoa geralmente está acordando à noite, deve estar acordando para urinar. Então, acordar muito para urinar não é, talvez alguma coisa esteja já desregulada, às vezes é o diabetes também. E ela acordando com muita sede pode ser associado a isso. Urina muito, tem a sede.
Uma vez na noite, não tem problema não. Mas se a pessoa está acordando várias vezes, aí tem que ficar atento se algo não está errado no organismo. O período da noite é para dormir de maneira adequada. Então, se a pessoa acaba tendo um sono quebrado por causa disso, desregula toda a parte hormonal e acaba acordando cansada, um sono não repousante. A pessoa tem que ter um sono repousante. Gente, quando a gente acorda cansado, olha isso, eu vou te dizer. Já começa o dia cansado, aí complica o resto do dia todinho. Precisou falar alguma coisa? Essa respiração nem precisou nada, O sono né? tem que ser fundamental, o sono tem que ser regulado. A Maria de Jesus está perguntando, ela disse que tem sempre a sensação de boca seca. O que isso pode significar? Pronto, então boca seca está bebendo pouca água. É? Tem que beber mais água. Sensação de boca seca, sensação de saliva mais grossa, aquela sensação dos lábios rachados, e daí tudo precisa de uma hidratação a mais. Aí o detalhe dessa boca seca, será que ela não toma algum medicamento que deixa a boca seca também? Então, vários medicamentos, eles podem afetar isso, vários medicamentos podem alterar essa sensação de boca seca. Então, tem que ver se não está tomando nenhum remédio. Mesmo assim, tem que tomar mais água. Mesmo tomando remédio que possa estar trazendo essa... Boca seca, beber mais água. Beber mais água. Gente, vou ter que ir pro intervalo, tá? Já a gente volta. O doutor Alice continua aqui junto com a gente. Ainda tem um bocadão de pergunta aqui, mas pode continuar participando, interagindo. Para mim é uma felicidade saber que você está aí nos acompanhando em todos os cantos do nosso Piauí. Você viu aí, né? A gente foi para Sigifredo Pacheco, Norte e Sul, eu vi que ele foi para Norte e Sul. Norte e Sul. Pessoal de Parnaíba que também nos acompanha, pode mandar mensagem, pergunta, interagir. Quero te conhecer. Manda foto também lá no nosso Instagram, @PGM, bom demais. Já volto aqui finalizando com o Alice, porque tem uma pergunta que eu achei bem pertinente a respeito de criança, de bebê, né? De quanto que a gente deve oferecer água para a nossa criança. Pergunta muito importante, porque muitos dos sinais das crianças a gente acaba não percebendo, certo? Porque a criança não fala, ela não verbaliza de maneira adequada. Então, os sinais da criança têm que ser muito mais valorizados e a gente tem que ofertar de maneira mais frequente, certo? Às vezes, aquele choro da criança é a sede que está sentindo. No período da amamentação, é importante sempre amamentar, porque no leite materno já tem hidratação adequada, certo? E alguns momentos, principalmente alguns momentos do ano mais quente, é até orientado ofertar um pouquinho de água. Às vezes, a própria pediatra, ela orienta, tá dando leite materno, muito exclusivo, tal, mas se for muito quente, às vezes é orientado a dar um pouquinho de água, mas geralmente, como regra geral, o leite materno, ele consegue suprir as necessidades das nossas crianças. Passou aquele período da amamentação exclusiva, aí é um período que a gente tem que ficar ofertando água. Não é para esperar ter algum desses sinais. Ter sinais, né? De jeito nenhum. Observar isso que eu comentei do xixi, um ponto que a gente pode observar, Stefania, que é muito importante, é o peso da fralda. Às vezes tá lá aquela fralda, passa o dia todo com a fralda. Não tem xixi. Não tem xixi. Tá estranho. Tá estranho. Tá estranho. Então, observar esse peso da fralda, observar a irritação da criança. Todos sinais pequenos, que são inespecíficos. Às vezes aquela criança, a pessoa, porque o bebê passa o dia todo chorando, assim. Até a gente dá vontade de chorar quando tá com muito calor, mas não é só uma criança que ela não tem mecanismo de defesa. Então, a gente tem que ficar atento para todos os pequenos detalhes das nossas crianças. Hidratação é importante sempre. Wallace, você é sensacional. Uma chuva de perguntas aqui, a gente não vai conseguir responder todas, mas o Wallace sempre está aqui presente. Muito obrigado, meu amigo. À disposição. Obrigadíssimo. Eles que têm que correr, porque tem já gente esperando por ele.